E amanhã vai ocorrer um evento decisivo para o Bitcoin, é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vamos comentar sobre os eventos macroeconômicos que podem impactar o Bitcoin amanhã e também vamos atualizar a situação de sentimento do mercado de criptomoedas. Mas antes de continuar, não deixe de seguir o canal da Aperion aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força e deixar o seu comentário aí embaixo. Se tiver alguma dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Bitcoin caindo nessa segunda-feira 3,5%, mas na minha visão isso não vem de algum padrão gráfico que estava indicando queda nessa segunda-feira, e sim de um evento macroeconômico que eu já vou comentar daqui a pouco. Mas, galera, em termos de gráfico, o que a gente tem para o Bitcoin é o seguinte: se ele perder a região de suporte ali dos 60 mil dólares, a coisa complica, tá? Porque aí o Bitcoin vai formar um topo duplo com alvo lá na região dos 51, 50 mil dólares, tá? Isso ainda não aconteceu, só vai confirmar o padrão se ele romper para baixo dos 60 mil dólares. E por romper, eu digo ele fechar com candle de força no gráfico diário, pelo menos lá na região dos 58 mil dólares. Isso significaria para o mercado que o Bitcoin poderia ir para 50, 51 mil dólares, tá? Então vamos ficar de olho nisso. Em termos de gráfico, não consigo ver algum outro padrão novo, não tem padrão gráfico indicando alta por enquanto no Bitcoin, tá? E na minha visão, essa queda de hoje ela veio do macro, pessoal. Hoje as bolsas americanas tiveram mais um dia de queda, DXY subindo, juros globais subindo, sinais aí que não são nada bons, e na minha visão isso aí veio de eventos macroeconômicos que tivemos hoje. Hoje foi divulgado o número de vendas do varejo nos Estados Unidos relativo ao mês de março e veio acima da expectativa. A expectativa do mercado era que as vendas do varejo em março dos Estados Unidos crescessem em 0,4% e cresceram em 0,7%, quase o dobro do que o mercado esperava. O núcleo de vendas do varejo, a expectativa era 0,5%, veio 1,1%, ou seja, mais do que o dobro do que o mercado esperava. E a mensagem que esses dados macroeconômicos passam para o mercado é que a economia dos Estados Unidos vai bem, está aquecida, está forte, está havendo um consumo muito grande, os consumidores estão comprando, o que, embora pareça algo bom, não é tão bom assim, porque desde a semana retrasada, quando os dados do PMI industrial da China vieram acima da expectativa, mostrando o crescimento da China, a narrativa do mercado mudou. O mercado passou a ter medo de dados que mostram a economia dos Estados Unidos forte, porque isso significa que a inflação tende a ficar alta, e se a inflação fica alta, o Fed não pode cortar os juros, que é o que seria bom para o mercado. O Bitcoin, criptomoedas, bolsas americanas estão subindo desde o início de 2023, principalmente com base na expectativa de que os cortes de juros começam em breve nos Estados Unidos, só que a cada mês que passa em 2024, isso está ficando mais difícil, porque os últimos dados que a gente teve de inflação dos Estados Unidos vieram acima da expectativa e a gente está tendo vários dados como os de hoje mostrando a economia forte. Então esse dado mostrou a economia forte e isso aí provavelmente atrapalhou o mercado. E amanhã a gente tem um evento extremamente importante do ponto de vista macroeconômico. Me refiro a um bate-papo que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, vai ter amanhã, nessa terça-feira, às 14h15 da tarde, no horário de Brasília, com o presidente do Banco Central do Canadá. Os dois vão se encontrar, vão fazer uma espécie de bate-papo ao vivo, conversando sobre macroeconomia, e o mercado está muito ansioso para saber o que o Jerome Powell está achando depois desse dado de inflação da semana passada que veio acima da expectativa. O mercado está extremamente curioso para saber qual a perspectiva dele. Será que ainda vamos ter corte de juros em junho? O mercado já descartou junho e julho. Tá? E setembro? Será que vamos ter corte de juros em setembro ou dezembro? Não sei. O mercado está extremamente ansioso para saber qual vai ser a reação do Banco Central dos Estados Unidos e o que os membros votantes do Banco Central dos Estados Unidos estão achando. O Jerome Powell, ele responde por eles, tá? Então o mercado vai estar de olho nessa conversa, vai estar de olho nos detalhes. Dependendo do que ele falar, ele pode mover o mercado. Não vai ter jornalista perguntando ele, tá? Mas de qualquer forma, algo que ele fala pode acabar abalando o mercado. Se ele falar, por exemplo, estamos preocupados com o aumento da inflação nos últimos meses, a gente poderia ver os mercados caindo. Mas, por um outro lado, se ele fala, não, essa inflação é sazonal, como falou na última reunião, né? Que essa inflação parece sazonal, aí a coisa complica. Aí a coisa seria boa, né? Porque o mercado entenderia que eles estão fazendo uma força para começar a cortar os juros, tá? Então a gente tem que ficar de olho, a gente não sabe exatamente o que ele vai falar, qual vai ser a postura dele amanhã. Do ponto de vista de geopolítica, a tensão que abalou o mercado de criptomoedas no sábado segue aí com desfechos a serem aguardados. Então, o mercado e o mundo inteiro está ansioso para ver o que Israel vai fazer.
Hoje, o chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, ele falou que o Exército de Israel vai dar uma resposta grande, ele garante uma resposta ao Irã, tá? O que significa que eles vão fazer um ataque. Tem fontes militares aí, o canal, se eu não me engano, o canal 13 de Israel falou hoje que a Força Aérea de Israel já está aí, já finalizou os preparativos, então a gente pode ter a qualquer momento um ataque de Israel contra o Irã. Hoje o ministro das Relações Exteriores do Irã já veio a público e já falou que se tiver um ataque de Israel contra o Irã, a resposta vai ser rápida, tá? Então o problema que a gente tem aqui é que isso pode escalar e virar uma guerra, tá? Por enquanto é só uma retaliação de uma retaliação de uma retaliação. Mas, por exemplo, um país pode acabar atacando o outro e o problema disso é que imagina que se os Estados Unidos acabam sendo forçados a entrar nisso, tá? O Irã pode fechar o Estreito de Hormuz, isso poderia fazer o preço do petróleo subir ali, não sei, tá? Tô chutando, 150, 200 dólares. Quando aconteceu a invasão da Rússia na Ucrânia, o petróleo foi a 140 dólares, tá? Então a gente poderia ter algo até pior, porque a região do Estreito de Hormuz ali é a região por onde passa uma boa parte do petróleo produzido no Golfo Pérsico. Então esse petróleo não teria como ser escoado via navios, tá? Então isso aí poderia fazer com que em torno de 20% do petróleo produzido no mundo, do dia para a noite, não pudessem chegar aos seus destinos. Isso iria fazer faltar petróleo, o preço subiria, a inflação tenderia a subir no mundo todo e nos Estados Unidos, e isso forçaria o Banco Central dos Estados Unidos a não cortar juros, tá? Isso aí poderia pressionar a inflação, prejudicaria o ano eleitoral dos Estados Unidos, mas a moral de tudo isso é que se isso der ao mercado a perspectiva de que os juros podem ficar mais altos por causa da inflação, por causa do petróleo ou coisa do tipo, a gente poderia ter uma reação ruim dos ativos de risco, como é o caso do Bitcoin e das criptomoedas, que poderiam cair, uma vez que com a perspectiva de juros mais altos, os investidores eles tenderiam a não aportar nesses ativos, tá? A minha opinião sobre isso é que a gente tem que aguardar e ver o que Israel vai fazer. Os Estados Unidos e alguns outros países estão tentando convencer Israel a não retalhar, a deixar isso para lá, porque já, vamos dizer assim, já está ponto encerrado, né? A situação já foi encerrada. Mas a gente tem que ver, tá? Eu acho que se Israel atacar, a coisa vai complicar, a gente vai ter mais tensão, o mercado vai ficar mais tenso e a gente pode ter mais queda aí no Bitcoin e nas criptomoedas. Do ponto de vista de análise de sentimento, a gente tem um open interest cada vez mais baixo, o que significa cada vez menos liquidez no mercado. Enquanto isso, o long short ratio está na Binance Futures em mais de 2, pessoal. Está em 2,15, tá? Então isso mostra que temos muito mais pessoas apostando na alta do que na queda, mas não porque tem um monte de gente abrindo posições compradas nos últimos dias, e sim porque muitas pessoas ficaram presas, as pessoas que estavam apostando na queda ganharam dinheiro nos últimos dias, fecharam as suas posições e ficou mais pessoas que estão apostando na alta e que vão ser liquidadas ou perder dinheiro se o mercado continuar caindo, tá? Então essa é a situação. E aqui no Liquidation Rich Map da Highblock a gente segue com a situação contrária, né? A gente vê que o ponto que tem mais liquidez é ali nos 72.900 dólares, tá? Então teria mais liquidez acima, mas o long short ratio e o TRDR mostram que a maioria está apostando na alta por enquanto, tá? Então são informações divergentes. Um fala que pode cair, o outro fala que teria que subir, mas uma coisa que os dois se encontram, um ponto de conclusão aqui, que a liquidez está muito baixa. Quando a liquidez está muito baixa, dificilmente vão ser as baleias que vão jogar o mercado para algum lado para pegar a liquidação, porque talvez não compense, beleza? No mais, pessoal, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal da Aperio no YouTube. Ativem o sininho para receber as notificações, deixem um like para dar aquela força. Desejo a todos aí uma excelente semana e bons negócios. Até mais, tchau!